a sua vontade, né? A palavra do Senhor é a vontade do próprio Deus na nossa vida. E quando nós nos atentamos para a palavra, quando nós, aleluia, a observamos com atenção, nós alcançamos, aleluia, a vontade de Deus na nossa vida. Amém? A coisa mais difícil para um ser humano é encontrar a boa e perfeita bondade, aleluia, de Deus na sua vida. Essa é a grande realidade. Porque o homem, muitas das vezes, ele olha com outro olhar, ele enxerga através das suas emoções e deixa de usar a sua fé. A emoção não vai levar você à tua vitória. Quem vai levar você à tua vitória é a sua fé. Por isso não podemos ser, aleluia, emocionalistas. Não podemos agir com emoção. Todas as nossas atitudes têm que ser pela fé. Amém, Jesus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo 1. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Repita comigo, aleluia. Tendo Jesus terminado de orar, atravessou o vale de Cedron. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, não espere as coisas melhorarem para orar. Ore, mesmo sem sinal de melhoras. Aleluia. Não espere ter vontade de orar. Ore, mesmo sem vontade. Não espere a depressão passar para orar. Ore mesmo depressivo. Não espere alguém orar por você. Ore antes você por você mesmo. Aleluia. A oração, meus amados, é algo que desperta o sobrenatural em nossas vidas. Não existe outra maneira de falar com Deus se não for pelo meio da oração. E a oração não é algo corriqueiro, não. A oração é algo que somente quem tem intimidade consegue exercer ao Senhor. Jesus Cristo, quando ele foi para fazer uma travessia, quando ele foi para o vale, Jesus Cristo orou antes. Antes de você fazer uma travessia ou travessias, ore primeiro. Busque a Deus primeiro. Fale com o Senhor primeiro, para que você possa, aleluia, fazer a sua travessia com segurança.
porque nós sabemos que a resposta segura para a minha e a sua vida não vem muitas das vezes do homem que entende do assunto, mas vem do céu, aleluia, do trono da glória, aleluia, para as nossas vidas, porque Jesus é aquele que vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, para que você passe, aleluia, e alcance a sua vitória. É muito bom, preste atenção no que eu vou dizer. É muito bom, ok, você chegar e falar de Deus para alguém. Mas antes de você falar de Deus para alguém, fale você com Ele. Através da oração. Aleluia. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Olha, entenda por favor, aleluia. A oração poderosa que alguém pode fazer por você não é mais poderosa do que a oração que você faz por você mesmo. Porque você está o quê? Exercendo, aleluia, o fundamento da oração na sua vida. A comunhão com Deus. Aleluia. Ninguém, muitas das vezes chega até a Deus em busca, assim como eu vim hoje à igreja. Às vezes você veio, você não veio em busca do dinheiro, da fama, da riqueza, mas às vezes você veio atrás de estabilidade. Mas uma coisa eu quero te dizer, não há estabilidade fora de Jesus. Não há estabilidade, não há segurança fora do Senhor Jesus. Então, Ele precisa fazer parte da minha vida. E eu preciso estar conectado com Ele. Eu preciso exercer o ministério da oração. Eu preciso estar a todo momento diante dEle, com as minhas preces, com as minhas orações, com as minhas súplicas, que é o grito da alma, para que Ele então interceda por mim. Porque quando Davi, aleluia, enfrentava uma das piores guerras da vida dele, e ele vendo que as coisas não estavam saindo como ele queria, ele homem queria, o que ele fez? Ele disse: de onde me virá o socorro? Ele olhou para o céu. Primeiro ele ora para os montes. Olharei para os montes, de onde me virá o socorro? Só que, meu irmão, os heteus, jebuseus, filisteus, os povos pagãos da época, eles colocavam os seus deuses nos montes, para todo que passasse ver, para todos os outros povos verem. Quem está entendendo, diga amém. Quando Davi disse: olharei para os montes, da onde vem meu socorro? Ele só viu Deus pagão. Ele falou: não, o meu socorro não vem desses deuses pagãos. Aí ele falou: eu vou olhar mais alto, eu vou olhar para o céu. O meu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. Amém? Ele pediu socorro a Deus. Ele orou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Quem está entendendo, diga amém. A oração que sai do fundo da tua alma. Aleluia, a oração, aleluia, que sai do seu interior, é a oração que vai tocar o coração de Deus. Uma vez eu vi um pastor dizendo que a oração é a alavanca que move o coração de Deus, e essa é a realidade, aleluia, porque se você quiser vitória na tua vida, dobra o joelho e chora, clama, busca, se humilha diante de um Deus Todo-Poderoso na sua vida. Jesus, junto com seus discípulos, eles oraram primeiro para atravessar o vale de Cedron. No hebraico, a palavra Cedron significa escuro. Por quê? Porque Cedron era um vale de cedro. E cedro é a madeira conhecida como a madeira escura. Quem está entendendo, diga amém.
Então no hebraico, Cedron significa escuro. Então Jesus orou para atravessar o vale da escuridão, ou vale do escuro. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes Jesus estava atravessando o vale de Cedron. Por quê? Porque ele ia enfrentar o dia mais difícil da sua vida. Ei, no dia que você estiver enfrentando o dia mais difícil da tua vida, ore a Deus. Jesus foi orar primeiro para atravessar o vale. Vale é lugar de sofrimento, de angústia, de aflição, de medo, de perseguição. Mas Jesus orou. E por que Jesus orou, pastor? Para que ele pudesse suportar o vale. Para que ele pudesse suportar o que vinha pela frente. E o que vinha pela frente, pastor? Jesus ia ser preso no vale de Cedron. Jesus ia ser preso na calada da noite. Levado, aleluia, até o sinédrio. Seria acusado por 3 instâncias. E condenado. Quando amanheceu, Jesus já estava condenado à cruz. Quem está entendendo, diga amém. Eu entendo uma coisa que eu quero te dizer, aleluia. O diabo diz em João 10:10 que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Então não abaixa a guarda antes de atravessar o vale, antes de qualquer decisão. Dobre o seu joelho e ore, porque de Deus vem resposta para a tua vida. De Deus vem resposta, aleluia, para o que você precisa. Aleluia. Sabe, meus amados, muitas das vezes nós nos pegamos falando da nossa vida para outras pessoas. Nós nos pegamos falando de Deus para outras pessoas. Mas o melhor de você falar a tua vida para outras pessoas é falar diretamente com Deus. Melhor do que você falar de Deus para outras pessoas é você falar com Ele, aleluia, em primeiro lugar. Nós precisamos ter essa regra básica na nossa vida. Irmãos, hoje nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu não sei se os irmãos têm a curiosidade de buscar e estudar a escatologia. Nós que temos, estamos vendo as profecias se cumprindo. E de uma maneira mais acelerada. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 24, que se os dias não fossem abreviados, muitos não se salvariam. Por quê? Por causa do final dos tempos. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos à beira de uma guerra chamada, aleluia, a guerra que vai acontecer em Israel. Essa guerra, meus amados, para ela acontecer, precisa ser uma guerra regional. Não é somente um contra um, são vários contra um. E nós estamos vendo isso acontecendo. Dia após dia, se levanta um, se une com o outro, vem o outro, para tentar, aleluia, destruir Israel. Você acha, irmão, que isso é uma coisa do acaso? É o cumprimento da palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós não podemos viver uma vida superficial. Porque infelizmente, meus amados, o coração de muitas pessoas não está no céu, não está no reino de Deus, mas está nesse mundo. E a palavra do Senhor diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E Jesus diz que deveríamos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e as demais coisas. Mas tem gente buscando as demais coisas e deixando para buscar o reino de Deus depois. Sabe o que acontece? Quando você inverte os valores, você inverte o resultado na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. A matemática, ela não tem erro.
2 mais 2 é 4. Amém, Jesus? Mas se você inverter, aleluia, você vai começar a ver que as coisas vão começar a dar errado na sua vida. Jesus, Ele já deixou um caminho preparado. Ele já deixou, aleluia, tudo pronto para que você alcance a sua salvação. Só depende de você. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se manter firme, fiel a Deus até o fim, receberá a tua coroa. E a coroa que Jesus fala na Bíblia não é uma coroa de ouro com pedras preciosas, é a sua salvação. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter o nosso joelho no chão. Antes de você falar, ore por mim, muda o seu vocabulário e comece a dizer, vamos orar comigo? Aleluia! Vamos participar dessa corrente? Porque há muitas pessoas que confiam na oração de outra pessoa. Não é errado. Mas Deus quer ouvir a sua própria oração. Deus quer que você movimente os céus com as suas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Aleluia. Entenda isso, por favor. Então Jesus, para atravessar um vale, ele orou primeiro para receber força. E Jesus estava indo para o pior dia da sua vida. Jesus estava indo para a cruz. Todo mundo vai enfrentar um dia ruim. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai dizer, aleluia, da armadura da fé. E ele diz que feito tudo isso, permanecer firmes. Porque o dia chega, irmãos. E nós precisamos ter estrutura, equilíbrio, fé, confiança em Deus, para vencer o que vai vir pela frente. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil viver nessa terra. Não é fácil manter a fé em Cristo. O diabo usa, aleluia, usa todo o seu poderio. Usa toda as suas ideias contra as nossas vidas. E se você desviar o seu olhar, se você tirar os olhos de Jesus, é o quanto basta para você perder, aleluia, a direção do caminho que Jesus preparou para você. Então, a oração é uma ferramenta poderosa para mudar situações na sua vida. A oração mostra intimidade. Amém, Jesus? Quando Jesus foi ao Getsemane, e a palavra Getsemane, ela em hebraico significa lugar de prensa. Porque lá no Getsemane é um lugar, não é que havia, ainda há o Getsemane. O lugar é em Israel, está lá o Getsemane. É um lugar preenchido de oliveiras. E a palavra Getsemane, prensa, significa, aleluia, fazer azeite. Prensar aquelas azeitonas das olivas que ali estão. Jesus literalmente foi levado ao Getsemane para ser prensado. Só que entenda, Jesus estava indo para o pior dia da sua vida. Do Getsemane, ele orou no Getsemane para atravessar o vale de Cedron, para enfrentar os piores dias da sua vida.
Porque Jesus, ele foi condenado, açoitado, carregou uma cruz até o Gólgota para depois ser crucificado. Quem está entendendo, diga amém. E ali, aleluia, diz a palavra do Senhor, que Jesus, ele levou os discípulos com ele para orar. Ele deixou 9 discípulos no começo, aleluia, do Getsêmani. Subiu mais um pouco com 3 discípulos, os 3 discípulos de confiança, os homens que era braço direito no ministério de Jesus, Pedro, Tiago e João. E falou para eles assim, ó, fica aqui, ora comigo, eu vou orar um pouquinho mais distante de você, mas ó, ore comigo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E Jesus foi orar. Quando Jesus orou, voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Dormindo. Você vai entender o porquê que você deve orar, preste atenção. Estava dormindo, Jesus foi lá, pelo amor de Deus, eu pedi para vocês orar para mim, eu estou angustiado até a morte. Jesus estava sendo prensado no Getsêmani. Acorda aí, me ajuda, pelo amor de Deus. E ele voltou a orar. E é o seguinte, Jesus orou pela segunda vez pela mesma coisa. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ora pela segunda vez. Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Jesus falava, pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Eu estou sofrendo aqui. Será que vocês não estão vendo meu sofrimento? Jesus vai orar pela terceira vez. E pela mesma coisa. Meu irmão, o assunto era tão importante. A situação era tão, aleluia, alarmante. Tão preocupante. Aleluia. Tão emergencial. Que Jesus orou 3 vezes pela mesma coisa. Quando Jesus volta a terceira vez, o que eles estão fazendo? Dormindo de novo. E agora você vai entender o porquê que você deve orar. Porque no dia mais difícil da tua vida, não vai ter ninguém orando por você. Você vai ter que orar sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Você vai ter que orar sozinho. Aleluia. As pessoas vão se esquecer de você. Pai vai esquecer, mãe vai esquecer. Aleluia, amigo vai esquecer, patrão vai esquecer. E aí você vai ter que orar sozinho. Jesus teve que orar sozinho. No dia mais difícil da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que você tem que ser homem e mulher de oração. Porque, aleluia, quando as pessoas se esquecem de você e parem de orar para você, a sua oração está trocando, aleluia, a sala do trono de Deus. Essa é a grande realidade. Jesus atravessou o vale. Do outro lado havia um jardim. Jesus ficou ali, naquele jardim com os discípulos. Quando de repente apareceu quem? Judas Iscariotes. Ore, irmãos. Ore para que você possa olhar para as pessoas e saber em quem confiar. Ore. Sabe o que eu entendo de Judas? É óbvio que para se cumprir a palavra, alguém deveria trair Jesus. Sim ou não? Para que a palavra fosse cumprida, para que Jesus fosse ao cruz, alguém deveria ser Judas. Mas sabe o que eu entendo? Não precisa ser eu e nem você. Entenda isso. Judas poderia ter feito tudo diferente, ter dado lugar dele para outro. Amém? Eu e você podemos sair fora disso e deixar para outro fazer. Mas Judas assumiu o papel. Por causa de 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. Sabe por quê?
Porque Judas Iscariotes, ele era o braço direito de Herodes. Tesoureiro, morava em palácio, tomava vinhos nobres, comia comida do rei. Quando ele deixou tudo para seguir Jesus, 3 anos e meio andou com Jesus e viu Jesus dormindo, aleluia, no meio do campo. Ele viu Jesus, aleluia, sendo perseguido. Mas uma coisa eu tenho a certeza: vale mais a pena estar com Jesus fora de um palácio do que estar dentro de um palácio sem Jesus. Mas Judas Iscariote olhou para o mundo e não olhou para Jesus. Tem gente olhando só para a bênção, tem gente olhando só para a vitória, tem gente olhando só para o sonho, mas se esquece do Deus que realiza essas coisas. Então nós precisamos orar. Quer vitória? Aleluia, ore. Faça o Senhor conhecer as suas palavras. Mais uma coisa. A palavra do Senhor diz, no livro de Jeremias, capítulo 17:3, se eu não me engano, que o Senhor Jesus é o Deus que conhece a intenção do coração. Amém? Sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque elas são incoerentes. Porque quando nós oramos a Deus, Deus vai pegar a oração e Ele vai confrontar com o que você tem dentro do seu coração. Se Jesus achar dentro do seu coração a relevância da sua oração, se prepara que o milagre vai chegar na tua vida. Mas se dentro de você, se no seu interior haver divergência com a sua oração, esquece, você não vai receber. Quem está entendendo, diga amém. E no livro de Tiago diz, muitos oram e não recebem porque pedem mal. Oração para Deus não é papo, conversa, bate-papo, como você faz com o seu amigo. Oração é intimidade com o Senhor. Amém? Nós precisamos saber falar com Deus. Nós precisamos saber, aleluia, até onde Deus permite eu orar. Entenda isso. Não é você. É Jesus que está acima de tudo. Amém? Para a gente terminar aqui, para a gente orar nessa noite. A palavra do Senhor diz que 2 homens entraram no templo para orar. Jesus contou essa parábola. Um era samaritano, estrangeiro, politeísta, adorava vários deuses. Esse homem se ajoelhou diante do Senhor e disse: somente tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de mim. Mas entrou junto com ele um doutor da lei, um fariseu. E esse fariseu orava em voz alta: eu sou justificado pela minha fé. Eu faço isso, eu faço aquilo. Graças ao Senhor não sou como este pecador. E aí Jesus disse: em verdade vos digo, que Deus não ouviu a oração daquele que colocou eu em primeiro lugar, mas ouviu a oração daquele que pediu misericórdia, reconhecendo que é falho, pecador e pequenino diante de Deus. Amém, Jesus? Irmãos, somos nós que complicamos o processo. Somos nós que queremos aplicar as coisas de Deus na terra do nosso jeito e não do jeito de Deus. Porque tem duas maneiras de você fazer o que é certo. Fazendo o que é certo da maneira de Deus
ou querer fazer o que é certo da sua maneira. Só que quando você faz certo da sua maneira, você é responsável pelo resultado. Quando você faz, aleluia, certo da maneira de Deus, Deus é responsável pelo resultado. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quando você entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor e descansa nele, responsável por você é Deus. Mas quando você desobedece a palavra e quer andar do seu jeito, responsável pela tua vida é você. Apóstolo João, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Lucas, aleluia, Deus era responsável por eles. Pegaram Pedro, prenderam na prisão, Deus foi lá e tirou da prisão. Pegaram Paulo, apedrejaram Paulo, jogaram de cima de um abismo, ele bateu lá embaixo, pum, voltou vivo. Deus era responsável pela vida de Paulo. Agora você imagina se esses homens fossem responsáveis pelas suas próprias vidas. Eles teriam sido mortos na primeira ocasião. Entenda. Entrega o teu caminho ao Senhor e descansa nele. E Ele tudo por você fará. Amém? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé para orarmos essa noite. Nós pregamos sobre a oração. E essa, como diz o pastor que eu ouvi lá, essa é a alavanca que move o coração de